Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e vou continuar com o livrinho Monstros Doentes. Hoje, o gigante tem depressão, né? Vamos lá. Antes de iniciar a narrativa, eu gostaria de deixar claro que o que for dito nesta resenha sobre a depressão é uma ideia, uma noção da complexidade dessa doença. Tá? Eu vou usar o gigante como uma metáfora, tá? Que eu pude entender. Então, o gigante, dentro desse contexto que ela coloca, eu entendi que ele, psicologicamente, eu entendo que o gigante no sentido da pessoa ter para si uma imagem de postura de poder e soberba em relação a outras pessoas, sendo a depressão um fator de rebaixamento, anulamento dessa imagem de percepção inflacionada, gigantesca, de si mesmo. É claro que a depressão não se desenvolve apenas em pessoas inflacionadas, que se acham poderosas. Eu apenas fiz uma analogia com a personificação do gigante escolhida pela autora. Mas, evidentemente, a depressão derruba e rebaixa o senso de importância do soberba. Um mito sobre a depressão. A falta de informação e de entendimento do que seja uma depressão, às vezes acaba reforçando uma fala bem preconceituosa sobre a doença, de que não acontece com pessoas ricas, pois o dinheiro compra tudo até a felicidade. Um grande desserviço a uma doença tão séria e impactante na vida das pessoas que a desenvolvem. Pois depressão, como qualquer outro transtorno afetivo, não tem preconceito de poder tanto intelectivo como de aquisitivo, de raça, sexo, idade, pois envolve saúde psíquica, ou seja, é um sofrimento psicológico de causas subjetivas ao ser humano. Por se tratar de um livro infanto-juvenil, tá? A depressão nessa idade não é muito comum, não é rara, mas não é muito comum. Mas entre muitos acontecimentos que podem desencadear uma depressão numa criança, como perdas afetivas, também existem duas realidades e que podem desencadear a depressão em criança. Uma é uma realidade sem filtro. O que é isso? É onde há a exposição muito cedo de temas como dificuldades financeiras, desajustes de casais, violência urbana e doméstica, situações onde a criança não tem maturidade para compreender a complexidade da vida, geralmente desencadeando em medo, angústia, violência e uma possível depressão. Pais e professores, amigos que têm contato com crianças e observam essa realidade no mundo infanto-juvenil, o que pensam sobre essa realidade? A segunda é com muito filtro, ou seja, onde a criança ela é posta num casulo, onde não se tem impedimentos, frustrações, tudo pode, podendo desenvolver um grande vazio. Ou uma noção de realidade totalmente desconexa com a vida. Uma postura que pode instalar na criança a incapacidade ou a dificuldade de lidar com as frustrações, os nãos, o esperar, dificultando a sociabilidade e levando a uma possível depressão. Novamente, pessoas que têm contato com crianças observam essa postura? Percebem as suas consequências?
As duas realidades têm consequências no desenvolvimento da criança, ambas em desalinho com o processo de desenvolvimento psicológico sadio, o equilíbrio, a justa medida, que está difícil de se observar. Nesses casos, portanto, a depressão é uma das doenças que pode acometer as crianças. Uma das formas de se perceber em crianças sintomas de uma possível depressão é estar atento a mudanças de humor, agressividade, choro constante, mudanças de apetite, ou seja, qualquer comportamento que sugere algo diferente do que a criança sempre foi até o momento. Agora é o texto da autora, tá? O que ela coloca como depressão? A depressão atinge uma zona invisível, que pode se tornar bem dolorosa. Ela se instala no coração de quem sofreu um grande desgosto, uma separação, por exemplo, ou de quem confundiu os caminhos, sem saber qual é o melhor a seguir. E aqui a gente já está falando mais da depressão adulta, tá? Então, essas situações descritas pela autora sugerem grande sofrimento, o que pode deflagrar uma depressão, podendo muitas vezes ter um desenvolvimento silencioso, sendo que quase que invisível aos primeiros momentos, e com isso vai se instalando aos poucos, tão sutil que a pessoa só percebe quando ela atinge graus elevados e desestruturantes. Como diz o texto, por falta de maior conscientização de si, por uma compreensão equivocada do que realmente é importante à pessoa, acaba tomando decisões, indo por caminhos que aos poucos vão sendo sentidos como vazios, sem significado, sem expressar o que realmente é importante para a pessoa, que nesse processo vai adoecendo. Em termos da dinâmica psíquica, a depressão seria uma perda de energia vital do sistema psíquico, onde o senso de pertença da pessoa fica abalado. Há uma diminuição, um estranhamento, uma apatia na percepção de si mesmo, tanto a nível físico como emocional. Os motivos do desenvolvimento e a manifestação são inúmeros e específicos a cada ser humano. Não existe uma regra, apenas a subjetividade de cada um. Vocês que me ouvem já passaram por momentos de depressão? Como lidaram com isso? Ou como lidam com isso? A autora coloca os sintomas e ela coloca, lembre-se, infanto-juvenil. Para o doente acometido por depressão, tudo fica de pernas para o ar. O sábado se veste de domingo. Às vezes a pessoa não consegue ter energia para lidar com o dia a dia, ficando mais apático e sem vontade de cumprir seus compromissos. A calça encharcada de lágrimas fica do avesso. O sapato direito aparece no pé esquerdo e no pé direito uma meia furada. O choro é muito comum, desalento com a vida, o não conseguir agir de acordo com o esperado, a dinâmica estabelecida da vida, dos compromissos. O depressivo sofre de acessos de raivas breves ou devastadoras, fala sozinho sentado em um banco ou fica olhando a esmo, com uma cara engraçada, o rio que corre sob os pés. Desses sintomas citados pela autora, existe algum em que você se vê? Se existe similaridade, como lidam com eles? Todos esses sintomas citados acima deflagram uma possível depressão, pois são humores, comportamentos que podem acometer a todos em algum momento da vida. E sua intensidade e sua duração é que podem ser entendidos como um quadro depressivo. Portanto, é necessária uma investigação muito minuciosa de um profissional para se diagnosticar uma depressão e, principalmente, no quesito medicação. Esteja alerta,
Não se diagnostique, não se automedique, sem envolvimento de um profissional, psicólogo, se for o caso, psiquiatra. Finalmente, os textos vêm sendo muito mais esclarecidos e fidedignos sobre a depressão, caracterizando como uma doença e não como uma falta de vontade ou de controle, como infelizmente ainda nos lugares com maior simplicidade ou ignorância lhe atribui. A depressão é um transtorno afetivo, ela é uma doença e ela precisa de tratamento adequado, com psicoterapia e acompanhada de medicação quando for necessário. A autora coloca o tratamento. É preciso cobrir o doente de doces, carícias e beijos, na mesma proporção das lágrimas que lhe escorrem dos olhos. Devemos aproximar a orelha da sua boca para escutar os segredos do coração. Mas fáceis serem ditos. Nada fáceis de serem ditos. E aí eu coloco a rede de apoio. Uma das primeiras e principais redes de apoio se faz com familiares e amigos. A amorosidade, o cuidado, o carinho desses são importantes para o depressivo. Mas, ao mesmo tempo, há necessidade que os envolvidos compreendam informação profissional, o que é uma depressão, o que ela envolve e as dificuldades das pessoas envolvidas. Porque em pessoas depressivas, por se encontrar com um nível de energia vital baixo, elas tendem a se tornar dependentes da energia do outro. E para poder se movimentar, e esse processo psicológico muitas vezes pode cansar e esgotar o outro, os envolvidos, correndo-se o risco de abandonar a pessoa. É aquela coisa, se os que estão aos cuidados, eles também não tomarem cuidado, eles também não se prepararem, eles também não estiverem bem consigo mesmo, fatalmente eles vão se cansar uma hora. Por maior amor, por maior consideração, por maior o que seja, somos humanos. Então, assim, quem lida com o depressivo, ele tem que ter também muito cuidado consigo próprio, porque o risco de se cansar e abandonar o outro é muito grande. Na psicologia surgiu um tratamento psicoterápico, onde a pessoa possa se sentir livre de todas as amarras, de todos os seus medos e ser totalmente fidedigno consigo mesmo, num processo de esclarecimento, amplificação e educação a tudo que envolve sua depressão, se responsabilizando por si mesmo e aliviando a demanda das pessoas que estão à sua volta e o ajudam nessa empreitada no papel de apoio e cuidado, porque o próprio depressivo ele também tem que se responsabilizar pelo seu quadro, ele também tem que lutar, ele também tem um papel dele, e não é inerte. Ele não pode deixar que a ajuda resolva, que a ajuda lhe sustente. Ele próprio tem que também fazer a parte dele. É muito importante. As atividades paralelas também, como arte, música, corrida, seja o que for, também dão uma sustentação, dão uma leveza para o depressivo. Bom, como indicação, tá? Como a depressão, infelizmente, ela é um fenômeno muito recorrente hoje em dia, as pessoas que desejarem se aprofundar um pouco mais sobre o tema, eu indico o livro O Demônio do Meio-Dia. Ele é uma anatomia da depressão de André Solomon. Deixa eu ir aqui. Aqui, ó. O livro é O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão de André Solomon, da editora Companhia das Letras. Este livro ele é um relato bem detalhado da jornada do autor sobre a sua depressão,
onde ele aborda várias faces da depressão, sua definição, sua história, os tratamentos oferecidos e muito mais. A história da depressão é um livro bem completo. No primeiro capítulo, só para vocês terem, assim, é uma linguagem muito fácil, muito acessível, principalmente quando ele está falando da depressão, que ele tem depressão crônica. Então, assim, não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, só precisa ter interesse. É claro que tem algumas partes do livro, ele é desse tamanho, tem algumas partes do livro que, assim, são mais um pouquinho, assim, de médico e tal, mas é muito pouco, tá? E eu acredito que ele tem muito mais informação do que ele ser difícil ou ser incompreensível, tá? Uma das coisas que ele coloca na depressão, a falta de significado de cada empreendimento e de cada emoção, a falta de significado da própria vida se tornam evidentes. O único sentimento que resta nesse estado despido de amor e insignificância. O diagnóstico é tão complexo quanto a doença. O único modo de descobrir se alguém está deprimido é escutar e observar a si mesmo, examinar seus sentimentos e pensar sobre eles. Se alguém se sente mal sem nenhum motivo, durante parte do tempo ou durante uma boa parte do tempo, está deprimido. Lembre-se, tristes, angustiados, todos temos isso, todos passamos por isso. A questão da depressão é a intensidade e o prolongamento. É uma das particularidades da depressão. E espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado. Que vocês deixem os seus comentários se vocês já passaram por isso, têm alguma noção do que seja uma depressão. Se inscrevam no canal se não são inscritos. E lembrem-se, isto aqui não serve como diagnóstico. Isso é apenas uma ideia da depressão. Não usem este vídeo como diagnóstico. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês precisam ser esclarecidos, vão procurar um profissional. Isso é apenas uma ideia. Ela é muito mais complexa, muito mais difícil do que foi apresentado. Hein? E o próximo vídeo, nosso último vídeo desse livro, vai ser... bonitinha a Olga. A Olga tem que ter catapora. Dá uma olhadinha. Vê se ela não é charmosa. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Até o próximo olhar.